Olá, estudantes. Espero encontrá-los bem. Vamos falar hoje sobre desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Passar uma noção clara a respeito dessas etapas do desenvolvimento, desses estádios fenológicos por onde a planta passa, até chegar ao pleno desenvolvimento reprodutivo. Vamos seguir uma sequência lógica para que no fim possamos compreender essa importância a respeito do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das plantas, pelas diversas fases em que a planta passa, até atingir a reprodução por meio da produção de sementes. Então, durante o desenvolvimento, as plantas passam por diferentes estádios fenológicos, por diferentes fases do desenvolvimento. Tem a fase juvenil, a fase adulta vegetativa e a fase reprodutiva. Então, a fase juvenil para a fase adulta vegetativa é um processo gradual, podendo ser acompanhada por alterações em algumas características vegetativas, como a morfologia e a disposição das folhas, que no caso é a filotaxia, que nós já vimos que a auxina tem uma importância aí no processo de filotaxia. A principal diferença entre a fase juvenil e a fase adulta vegetativa é que na fase adulta vegetativa a planta já tem competência para a floração, enquanto na fase juvenil não tem competência para a floração. Então, a primeira etapa da reprodução sexuada está associada a mudanças profundas nos padrões de morfogênese e de diferenciação celular do ápice meristemático caulinal ou das gemas axilares próximas a ele. Então, da fase adulta vegetativa para a fase adulta reprodutiva, há a produção dos órgãos reprodutivos, Então, há toda uma modificação no meristema apical do caule que reestrutura para produzir uma flor ao invés de uma folha. Então, observe que a fase juvenil ela difere de espécie para espécie. Observe que de uma roseira em torno de 20 a 30 dias, mas do carvalho de 25 a 30 anos. Então, note que é uma diferença grande entre as espécies vegetais. Então, quando nós pensamos na fase reprodutiva, como toda, é o que nós iremos nos ater aqui principalmente, já que a fase vegetativa nós falamos muito durante o curso, e falamos também na parte de hormônios, a parte de germinação, de crescimento inicial, de plântula, até chegar na arquitetura. Então, na verdade, nós falamos de desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, e apenas um slide a gente fala um pouco do vegetativo. A gente vai mais adentrar no reprodutivo e à medida do transcorrer a gente pode fazer alguns comentários com relação ao vegetativo. Então, quando nós falamos da fase reprodutiva, a fase de floração, a floração resulta no meristema reprodutivo suficientemente apto a produzir flores ou inflorescências ao invés de folhas. Então, a floração passa por 3 fases. Uma fase de indução, de evocação e de desenvolvimento floral. Então, a fase de indução, o meristema caulinal, o meristema apical do caule, se reestrutura para produzir flores em vez de folhas. Enquanto essa parte de indução ela depende de fatores endógenos e de fatores do ambiente, fatores intrínsecos à planta e fatores relacionados com o ambiente. Então, quando nós falamos de fatores relacionados com o ambiente, a gente fala de luz, temperatura e água, principalmente. Mas, quando falamos de fatores endógenos, açúcares, nutrientes e hormônios. Vamos falar um pouco da indução. Então, vamos falar de fatores ambientais. Luz. Então, tem as plantas de dias curtos e as plantas de dias longos, Então, o crisântemo, bico de papagaio, plantas de dias curtos, a cana-de-açúcar de dias longos. Plantas de dias neutros, cebola, melão, pinos. E plantas de dias intermediários, picão do cerrado, manjericão e pimenta. Então, note que existem plantas que floram com relação ao comprimento do dia, Com relação ao comprimento do dia. E nós sabemos que o comprimento do dia tem uma variação. Quando eu falo de comprimento do dia, eu me refiro ao período luminoso, porque, na verdade, o dia tem a mesma duração de 24 horas. Só que eu me refiro ao período luminoso. Observe que esse período luminoso de disponibilidade de luz tem uma variação ao longo do ano. Temos os solstícios e os equinócios, Então, tem um dia do ano, por exemplo, 21/12, que estamos nos aproximando, em que temos o dia de maior comprimento. E 21/6, que nós já passamos neste ano, o dia de menor comprimento para nós, no nosso hemisfério. No entanto, no dia 22/9, nós acabamos de passar, é um dia em que a noite e o dia têm o mesmo comprimento.
tá? E também 21 do 3, que nós já passamos há um certo tempo. A noite e o dia têm o mesmo comprimento. Então, a luz é um sinal. E esse sinal é perceptível pelos fitocromos, criptocromos, fotorreceptores. E a percepção desses fitocromos ocorre a nível de folhas. Então, existe um requisito mínimo para a floração. Qual é o requisito mínimo para a floração? A planta tem que sair da fase juvenil para a fase adulta vegetativa. Então, é necessário um número mínimo de folhas, é necessário uma altura mínima, é necessário que essa transmissão da informação seja passada, esse sinal seja passado para o meristema apical do caule, o MAC. É necessário também, durante esse período de floração, ocorre nas plantas de dias curtos, por exemplo, o fitocromo no vermelho extremo tem um pico no início da noite, enquanto nas plantas de dias longos, no meio da noite, não no início, né, o fitocromo vermelho extremo. Outros fatores ambientais, temperatura. Temperatura interfere na indução floral. Tem plantas que precisam passar por um período de frio para que ocorra a floração. Então, observe centeio, beterraba e repolho, algumas delas. A idade e o estágio fenológico interfere. Por que interfere? Porque se estiver na fase juvenil, pode até ocorrer a condição ambiente favorável, a temperatura favorável. Só que não chega à floração, porque não tem competência. Hormônio, citocinina, é importante também como fator ambiental. Além disso, existe uma soma térmica necessária para que a planta atinja a maturidade, chamado muitas vezes de graus-dias. Tem uma importância muito grande os graus-dias para contabilizar o período em que a planta chega à floração. Então, número mínimo de folhas, competência para a floração, necessidade de dias longos. Nesse caso aí, dessas espécies da vernalização. Fatores ambientais, ainda. Então, vamos falar de umidade. Então, pensa em umidade, pensa que em condição de umidade, uma vez que florou, a umidade é necessária para que ocorra a formação dos órgãos reprodutivos e depois o enchimento do grão ou do fruto. No entanto, nós estamos falando de indução, e a indução muitas vezes ocorre por meio do déficit hídrico. É comum em cítrus, comum em cafeiro, comum em cítrus, quando eu falo, por exemplo, eu vou citar a limaça Tahiti, que nós compramos aí como limão nos supermercados, né? O limão sem semente. Observe que quando essas plantas são submetidas a um déficit hídrico, uma condição de déficit hídrico, que no caso aqui eu estou especificando a nível de Brasil, menos 1,2 megapascal, né? Esse déficit hídrico, seguido do suprimento hídrico adequado, é indutor para a floração em cítrus e em cafeiro. Então isso é muito comum, tá? Agora vamos falar ainda da indução, só que de fatores endógenos. E aí eu falo de alguns hormônios, por exemplo, benzioadenina, que é uma citocinina, induz a floração em orquídeas e em jatropha curcas. Auxinas, floração do abacaxi, do pepino, da abóbora. Etileno, floração de abacaxi e de bromélias. Giberelina, indução de plantas de dias longos, como espinafre e arabidopsis, quando estão em dias curtos. Ácido abscísico, floração em condição estressante. Então, outros fatores endógenos, além dos hormônios, nutrição. A relação CN tem uma importância muito grande. Quanto maior a relação CN, maior a indução à floração. Porque quanto maior a relação CN, quer dizer que tem menos nitrogênio em relação ao carbono. E esse menos não me refiro à deficiência. Eu me refiro a um excesso, tá? Não quer dizer que ter menos, estar deficiente de nitrogênio, vai florar, não. Não é isso. A relação CN estando menor, ou seja, não tendendo para um excesso de nitrogênio, é indutora da floração. Porque nós sabemos que o nitrogênio, ele intensifica o crescimento vegetativo. Quanto maior a disponibilidade de fósforo até um nível adequado, há uma maior indução à floração. Então, a nutrição tem uma importância muito grande na floração. Então, o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo são antagônicos, por competir, por assimilados. Então, um exemplo, a floração da mangueira é induzida por redução do crescimento vegetativo no período frio e paclobutrazol. Então, é comum aplicar algum inibidor do crescimento vegetativo para que assimilados sejam alocados para o crescimento reprodutivo. Então, adubação fosfatada, indução de órgãos reprodutivos,
número de flores, número de sementes. Durante a indução, a floração é comum. Durante a indução à floração, é comum o aumento da concentração de cálcio no xilema. Então, informações importantes aí. Ainda fatores endógenos, açúcares, né? É um requisito para a floração. O acúmulo de açúcar no meristema apical do caule. Além disso, as plantas precisam acumular reservas. Por quê? Porque a floração tem um custo. As flores não caem junto com a chuva. A floração tem um custo. Então, durante o vegetativo, a planta precisa acumular reservas para custear esse reprodutivo. E quando chega no final do vegetativo, a planta está com um elevado potencial fotossintético para iniciar o reprodutivo com esse elevado potencial fotossintético. Então, em plantas de Arabidopsis thaliana, observou-se uma alta concentração de sacarose no meristema apical do caule. Tá? A elevação nos teores de açúcares no meristema apical do caule não é suficiente para a indução floral. Significa dizer o quê? Observou-se que há essa concentração de açúcar. No entanto, quando se aplicou o açúcar no meristema apical do caule, não foi suficiente para florar. É importante, mas não é determinante. Então, ao longo dos vários anos, surgiram várias hipóteses a respeito da indução floral. E até hoje é enigmática a indução floral. Observe que a indução floral pode ser o caminho das pedras. Por que o caminho das pedras? Porque se você consegue saber como que você induz a sua planta a florar na intersafra, para só você ter o produto, quem dá o preço do mercado é você. E com isso, sua lucratividade pode ser incalculável. Tá? Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma das hipóteses, a origem de um hormônio chamado florígeno, né? Em 1965, esse hormônio nunca foi provado a existência dele. Depois acreditou-se que existia alta concentração de nutrientes no meristema apical do caule para que ocorresse a floração. E essa alta concentração de nutrientes não explica a floração. É importante, mas não é determinante. A questão dos assimilados dos açúcares, note que ao longo dos anos, 65, 69, 81, como eu falei da sacarose, é importante, mas não é determinante. E acredita-se hoje que existem fatores promotores e fatores inibitórios. E é necessário que os fatores promotores se sobressaiam em relação aos inibitórios para que ocorra a floração. Então, a fase seguinte, após a indução floral, é a evocação floral. Tá? Então, o que é a evocação floral? Depois que a planta é induzida à floração, na evocação floral, uma diferenciação morfológica e funcional de todas as células do meristema. O meristema se reorganiza para produzir flores em vez de folhas. Então, você observa que durante todo o período vegetativo, a planta apresentou um crescimento. Inicialmente, ela apresentou um crescimento do sistema radicular da parte aérea, estabeleceu-se no ambiente. Com isso, começou a rapidamente aumentar a área ou aumentar o volume de exploração no solo, aumentar também a parte aérea em altura, e essa altura maior da parte aérea, maior número de folhas, fez com que a arquitetura da planta modificasse, e com isso a planta aumentasse o potencial fotossintético ao longo do desenvolvimento vegetativo e pudesse acumular reservas. E aí vem o período reprodutivo. Ela foi induzida à floração e agora ela está na evocação floral. Então, na evocação floral, há toda uma transição do meristema vegetativo para o meristema floral. Aqui na evocação floral ainda pode ter uma reversão da floração. Se a condição ambiente não for favorável, pode reverter. Então, é muito comum isso acontecer. E a terceira fase é o desenvolvimento floral. Aí não há mais a condição de reverter. Quando ocorre o desenvolvimento floral, já produz os órgãos florais, né, os órgãos reprodutivos. Aí já não tem a opção de retornar, de ser reversível a floração. E aí quando eu falo de órgãos reprodutivos, eu estou falando de sépalas, pétalas, estames, carpelos, representando uma complexa interação entre estruturas funcionalmente especializadas e completamente distintas da planta vegetativa. E aqui eu estou apresentando para vocês genes envolvidos com a floração. Então, genes de transição floral, de identidade floral, genes homeóticos e genes repressores, genes que são repressores no sentido da floração. Então, o fotoperíodo giberelinas promove a floração por repressão do gene FLC. Então, reprime um gene que ia comprometer a floração, que ia atuar no sentido contrário da floração.